Boa noite. Boa noite. Senhor Cristo. Bonitinho orando, gente. Querido, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Peço perdão aos irmãos pela voz. Provavelmente durante a exposição vou ter que tossir um pouquinho. Estou resfriado, né? Essa frente fria me pegou. Então, relevem se eu tiver que dar uma tossida, se eu tiver que beber uma água. Peço a compreensão dos irmãos. Todo mundo achou? Eu coloquei no e-mail, Mateus, o PowerPoint. Se você tiver ali, quiser, tem o texto bíblico lá, tá bom? Tá no e-mail, eu mandei para o e-mail. Vamos lá, então diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, e a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinada pelo ouro, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Senhor, eu peço, em primeiro lugar, ao Pai, perdão pelos nossos pecados. Deus, que não haja nenhum impedimento, ó Deus, para ouvir a Tua palavra essa noite. Peço pelos meus irmãos aqui presentes, cuide, ó Pai, de cada um. Transforma, Deus, o que precisa ser transformado, ó Pai, para a Tua glória. Deus, nos mostra o que o Teu Santo Espírito quer fazer, ó Pai, no coração de cada um aqui, Deus. Que haja perseverança. Eu entendo, Deus, que nós já estamos conduzindo, desde o início desse culto, para esse tempo agora, na exposição, onde é necessário, Pai, entender que no meio das adversidades, o Senhor está presente. Deus, por favor, fortalece nosso coração com essa palavra, Deus. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente vai ali para Angra, ali no cais, né, de Angra, você encontra alguns viajantes por ali, né? E é engraçado você passar por ali, quem anda por aquela parte do cais, vê muito gringo, muita gente passeando, mochileiro, né? Andando por ali, indo para Ilha Grande. E uma coisa, assim, comum com todos eles é que eles levam pouca coisa. Por quê?
porque eles vão ficar pouco tempo ali. Levam uma mochila, pouca coisa na mochila, para não ficar tão pesada, até porque o destino final deles não é aqui. Vão vir para cá, vão passar uns dias aqui, aproveitar da ilha, aproveitar o tempo e depois vão para outro lugar. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta para esses irmãos, ele tem no coração dele, ele quer encorajar esses irmãos para que eles continuem caminhando na vida cristã. O desejo do coração do apóstolo Pedro, né? E ele é visível aqui, a gente consegue ver logo de início, né? Que é ele que escreve, apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem esse desejo no coração, e é uma carta muito pastoral, porque é uma carta de conforto, é uma carta que tira esses irmãos, tira os olhos, né, desses irmãos das adversidades, dos conflitos, dos problemas que estão surgindo, e a gente vai ver quais são alguns desses problemas, para colocar o foco, né, a lente no lugar certo, no lugar correto. E essa carta provavelmente foi escrita um pouco antes da perseguição de Nero. Alguns comentaristas dizem que, de fato, Deus já estava preparando a igreja para enfrentar essa perseguição, mas sim, já estava tendo uma perseguição para eles, né? É uma carta muito, muito, muito pessoal, onde o apóstolo Pedro, ele mostra essa preocupação para esses irmãos. E algo interessante, né? O versículo-chave desse livro, dessa primeira carta, é o capítulo 5, versículo 12. Ele diz o seguinte: com a ajuda de Salvino, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Então dá para ver que desde o início até o fim, o propósito dele é: mantenham-se firmes, fiquem firmes, caminhem com os olhos fixos naquele que é o principal. E ele vai falar aqui para a gente o que é isso. Então, Pedrão, ele seguiu a orientação, a gente consegue ver aqui, né, na carta dele, ele seguiu a orientação de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E de fato a gente vê isso, né, o apóstolo Pedro fazendo isso com essas igrejas aqui. Bom, e quando a gente vê aqui o apóstolo Pedro, a gente sabe quem é o apóstolo Pedro: aquele que andou com Jesus, foi testemunha ocular de Jesus, andou com ele aqui na terra, viu os milagres acontecendo, prometeu que não ia negar Jesus, ele nega Jesus, e ele chora amargamente por isso, mas depois o Senhor Jesus, quando retorna, restaura o ministério de Pedro. E é muito interessante você ver no livro de Atos como que Pedro ele ganha essa força, né, como um apóstolo de fato enviado pelo Senhor, que conduz a igreja. E esse apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo da parte de Deus, queridos, quando ele coloca isso aqui, ele está dizendo que o que ele vai falar não é dele. Primeira coisa, o que ele tem para falar para essa igreja, o que ele tem para falar para a gente hoje, não é da parte de homens, mas sim da parte do próprio Deus, de Cristo Jesus, apóstolo de Cristo Jesus. E a igreja foi fundamentada em cima dos ensinos desses homens, os apóstolos que foram enviados por Jesus Cristo para pregar a toda a terra. Então vamos lá. O que eu quero ver com vocês então? Primeira coisa que eu quero ver com você aqui essa noite é que nós somos, versículo 1 e 2 vai mostrar para a gente que nós somos estranhos e que nós somos conhecidos. Nós somos estranhos, isso, né, algumas pessoas estão falando: então eu consigo entender isso. Não, mas calma aí, você consegue perceber que nós somos estranhos para o mundo, mas nós somos conhecidos por Deus. Nós somos estranhos para esse mundo, mas plenamente conhecidos por Deus. Do 3 ao 5 nós vamos ver que nós somos regenerados para uma fé viva. E eu
Quero caminhar com você para a gente entender o que é essa fé viva. E por fim, quero terminar comprovando, como que nós comprovamos a nossa fé, tá bom? Então logo no início aí, você pode colocar para a gente o próximo slide, vai passando, de acordo conforme eu vou falando, você pode ir passando. Eu pontuei algumas coisas, fui destacando algumas coisas nos versículos, que eu gostaria de ver com vocês. O primeiro deles, não sei se você consegue ver ali, depois aqui desse lado. Pode passar isso daí? Isso aí. Peregrinos. Queridos, eram forasteiros desapossados de uma terra que não era deles. Quando o apóstolo Pedro ele fala o seguinte: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, de fato ele quer levantar algo no coração desses irmãos. E conforme a gente vai estudando essa carta, a gente percebe que sim, esses irmãos estavam espalhados, estavam distantes da sua terra de origem. Então eles eram peregrinos, forasteiros, residentes temporários. Estavam nesses lugares de passagem. E a gente vê aqui, né, que essa carta que foi circulada, que passou, né, por essas regiões que atualmente que é a atual Turquia, ele usa algo muito peculiar, queridos, que é a geografia para mostrar algo espiritual para eles. Vocês estão longe da terra de vocês, mas saibam que, por mais que vocês estejam longe, vocês ainda assim são forasteiros, vocês não pertencem a esse lugar. Mesmo que você tenha vivido a sua vida inteira em um lugar, você não pertence a esse lugar. Dispersos, longe, vivem dispersos como indivíduo. Muitas vezes também solitários entre muitos povos com crenças distintas. O apóstolo Pedro tem uma preocupação com esses irmãos. Olha, vocês estão longe, sim. Essa carta que eu estou escrevendo para vocês que estão distantes, são forasteiros, peregrinos, são estranhos para esse mundo. Vocês estão distantes, porque vocês não pertencem a esse mundo. Entendam que por mais que você esteja longe da sua casa, você não pertence a esse plano aqui, não pertence a essa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. Não somos desse mundo, queridos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos imigrantes. O que o imigrante faz? O imigrante sai de um lugar, vai para o outro. Em outro lugar ele procura, em outro país ele procura criar raízes ali. Conhece a cultura do lugar, não é verdade? Vive naquela cultura, conhece os costumes daquela cultura. Agora, nós não pertencemos a esse lugar aqui. Nós não somos turistas. E talvez tenha muito turista aqui essa noite hoje. Turista é aquele cara que viaja, mas ele procura normalmente ficar em um lugar mais confortável. Ele procura, se você não for tão roots assim, né? Procura ficar em um lugar legal, bacana, aproveitar. O turista é aquele crente acomodado que não gosta das coisas do mundo. Sim, perfeitamente, eu não faço parte das coisas do mundo, mas eu também não me envolvo com as coisas de Deus. Simplesmente eu não faço parte, não quero me envolver em nada com as coisas de Deus. Sim, adoro sim vir na igreja e participar de algumas programações, mas não me chame para fazer a obra de Deus, porque eu não quero compromisso. Eu estou aqui para tirar uma selfie, eu estou aqui para andar nessa terra aqui enquanto dá, e depois eu vou para a minha casa, que é o lar celestial. Ele não é comprometido. Agora, o que de fato nós somos, queridos? Nós somos mochileiros. O que de fato nós somos? Exilados espirituais. Sabe o que é um exilado? A pessoa que foi para outro lugar, vive em outro lugar, mas a sua origem nunca saiu dela. Ela sonha em voltar para o lugar de origem. E se eu parar para pensar, se nós pertencemos a Deus e somos parte do povo de Deus,
dentro do seu coração eu tenho certeza absoluta que em você pulsa o desejo de sair deste lugar aqui, dessa terra aqui, desse lugar de onde nós estamos. Por quê? Porque nós não pertencemos a este lugar. Não é estranho quando você começar a viver o verdadeiro evangelho e as pessoas começarem a te perseguir por isso. Não é estranho, não se sinta diferente, não se sinta incomodado quando, já pegando carona aqui, o que o apóstolo Pedro fala, quando fogo estranho surgir no meio de vocês, com a perseguição. Não se estranhe com isso, porque nós não pertencemos aqui, queridos. Vamos fazer um trato aqui, nós não pertencemos aqui, não crie raízes aqui, não busque ser o melhor, fazer as coisas melhor, viver aqui para essa terra como se a sua vida pertencesse a esse lugar e fim, acabou. O nosso problema é que a gente cria uma expectativa com esse lugar aqui, até você cria, vamos dar um exemplo, você cria uma empresa, trabalha para essa empresa crescer, dá a sua vida, a sua família é destruída por essa empresa, seus filhos são abandonados, e você está trabalhando para que essa empresa cresça, até que de repente entra um governo mau e perverso e quebra você, derruba você, você fica sem nada. E eu te pergunto, aonde está a sua esperança? Baseada em quê? Nessa terra aqui? Queridos, cuidado. Não estou falando para você não fazer planos, tá bom? Ser um louco assim, viver, vou vender tudo, viver aqui na igreja, cada um pega um colchão, a gente vive aqui. Não estou falando isso não, tá? Faça planos. Salve um dinheiro na sua casa para uma emergência, não é verdade? A gente sempre fala isso aqui. Faça isso, mas não dependa disso. Que a sua vida não dependa disso. Por quê? Você não é daqui. Forasteiros. Tem um comentarista que ele diz o seguinte: aceitar a sua condição de forasteiro é alegrar-se com a sua filiação divina. Isso significa um apoio decisivo para com todos os que sofrem esta incompreensão e desprezo. Assim encontram um relacionamento correto com o mundo e as suas ameaças e com as tentações que se deparam no caminho. Você entender que não pertence a esse plano, você entender que não é daqui, vai fazer com que você olhe as dificuldades e os problemas que você passa, que agora entenda, olha, tem coisa melhor para mim. Tem coisa separada, tem coisa especial, específica que Deus tem separado para mim. Ele fala, para o mundo, nós somos esquisitos. Nós somos estranhos para esse mundo. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus Cristo, quando ele orou pelos discípulos, ele orou dessa forma. Agora, se nós somos estranhos para esse mundo, se à medida em que nós vivemos e compartilhamos da nossa fé, né, seguimos de fato a nossa fé, o verdadeiro evangelho, pagamos o preço para aquele nome que morreu por você, tá ok? Se você de fato crê nisso e vive dessa forma, eu falo para você, você é estranho para o mundo sim, mas por outro lado, você é muito bem conhecido. Somos conhecidos por Deus. Olha que interessante o texto fala. Eleitos de Deus. Versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Pedro, ele não lamenta a condição daqueles queridos irmãos que estavam sofrendo. Pelo contrário,
Ele levanta essa questão deles serem forasteiros como algo que eles deveriam se gloriar. Por quê? Isso vem de Deus. E o seu argumento está baseado, e ele vai levantar aqui logo de início da carta dele, impressionante isso, porque ele fala da Trindade logo no início. Olha só, o Deus Pai que chama, o Espírito que santifica e Jesus Cristo que redime. O Pai que elege, o Espírito Santo santifica e o Filho redime. Uau! Por mais que para o mundo nós somos estranhos, para Deus nós somos bem conhecidos. Por mais que para o mundo esses irmãos tenham passado por dificuldades, por opressões e por aflições, para Deus eles são muito bem conhecidos. Apóstolo Pedro, ele quer levantar isso no coração deles e trazer essa consciência para eles. Olha, vocês são plenamente conhecidos por Deus. Não são dignos de pena. Pelo contrário, Deus, o próprio Deus conhece você. Ele fala, aqueles escolhidos por Deus para a salvação. O fato de serem lembrados de que foram eleitos por Deus era um grande consolo para esses cristãos, queridos. Imagina, estão sendo perseguidos. Imagina só a dificuldade que esses irmãos estavam passando, sendo colocado numa arena, leões famintos, na verdade o povo gritando, soltem os leões, e esses irmãos sofrendo. E o apóstolo Pedro vem com essa palavra e fala para eles, olha, quem chamou você é o próprio Deus. Vocês receberam do próprio Deus esse chamado. E quem santifica vocês é o próprio Espírito Santo de Deus, que fortifica vocês em meio à adversidade. Porque quem morreu por vocês foi o Filho. O Filho de Deus morreu para te dar uma vida nova. Perseverem, mantenham-se firmes, entendam que vocês estão aqui de passagem, vocês não vão ficar aqui para sempre, o sofrimento de vocês é momentâneo, é curto, é passageiro. Lembre-se que Deus tem algo para vocês, algo eterno, feito na eternidade, planejado na eternidade, como a morte de Cristo Jesus pelos eleitos. Isso é magnífico. Isso deveria mudar nosso modo de enxergar, não é verdade? Imagina se isso fizesse efeito na nossa vida hoje. Uau! Imagina como você olharia as dificuldades da sua vida hoje. Como você olharia os problemas que se levantam na sua casa, doenças, enfim, conflitos no trabalho. Como você iria lidar com essas situações, né? Segunda-feira acordando e falando, caramba, segunda-feira eu tenho que trabalhar e encontrar aquele chefe de novo, não acredito. Indo para aquela faculdade hostil, onde eu estou sendo massacrado pelos meus amigos de classe. Indo para a minha escola, porque eu não quis ficar com aquela menina, que todo mundo diz que ela é bonita. Mas eu falei, não, eu não quero ficar com ela. Eu quero pagar o preço. Eu quero morrer. Mas eu prefiro morrer do que ter que me entregar à devassidão. Ter que me jogar na cama com alguém. Eu prefiro morrer pelo meu chamado. Imagina se isso tivesse efeito na nossa vida. Como nós seríamos, igreja? Como isso seria diferente para a gente? Se isso fizesse alguma influência para a gente hoje. Entender que nós somos eleitos por Deus, pelo pré-conhecimento de Deus, na eternidade já planejou que isso iria acontecer. Então Ele chama para santificação. E a santificação tem o efeito de quê? Santificação para nos livrar do pecado e do juízo de Deus. Para quê?
Olha o texto, que o texto fala. Lê comigo ali. Para obediência a Cristo Jesus. Queridos, você foi chamado por Cristo Jesus para a obediência a Ele, aos seus mandamentos, passar pela obra santificadora do Espírito Santo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Nós somos justificados diante de Deus, salvos pelo sangue de Cristo Jesus. E aí então ele termina, esse finalzinho, versículo 12, ele fala o seguinte: a graça e a paz. Ele termina, ele começa a carta dele lembrando de dois benefícios que a gente recebeu de Deus: a graça e a paz de Deus. E no final ele vai fechar com isso também: mantenham-se firmes na graça de Deus. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, de certa forma, desde o início ao fim, ele quer trazer essa consciência a esses irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, trazendo então esse desfrute pleno dos benefícios que vem da parte de Deus. Pensando nessa carta, queridos, logo no início aqui a gente consegue ver algumas coisas. Essas palavras se tornam tão vivas para a gente, na verdade, quando a gente olha assim, dessa perspectiva que Deus, sabendo que esses irmãos estavam sofrendo, sabendo que passando por dificuldades, sabendo que alguns irmãos estavam passando por aflições, ele então decide chamar o apóstolo, trazer ao coração dele, para ele trazer esse encorajamento para esses irmãos. Talvez você não esteja sofrendo essa noite, você esteja dormindo aqui, por exemplo, pensando: Macário, mas eu não estou sofrendo, estou feliz. Macário, eu não estou passando por dificuldade nenhuma hoje na minha vida, eu estou sussa, eu estou bem, estou tranquilo, não preciso disso hoje. Vou falar para você o seguinte: ou você já passou por um momento de turbulência, momento de sofrimento da alma, sofrimentos profundos, onde você não encontra motivo para estar vivo, em alguns casos, queridos, ou você vai passar por grande sofrimento ainda na sua vida. Então, faz o seguinte: abra a mochila aí nas suas costas, coloca essa mensagem para você, deixa gravado no seu coração, para quando você precisar, você entender a sua posição em Cristo Jesus. O sofrimento faz parte do aprendizado. O sofrimento faz parte do plano de Deus para a gente, queridos. Deus usa o sofrimento para forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter, para fazer a gente entender algumas coisas que é difícil de entender, mas Ele usa o sofrimento, circunstâncias, trabalho, em casa, escola, na vizinhança, aquele seu vizinho, Deus usa para forjar você. Na segunda parte, então, ele começa dizendo algo muito interessante. Ele fala o seguinte: bendito, uma expressão de louvor logo no início: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa expressão bendito é uma expressão de louvor. À medida que nós entendemos que Deus Ele fez por nós, que o Pai Ele elegeu, que o Filho redimiu, que o Espírito Santo está santificando, e que nós não pertencemos a esse plano, nós devemos louvar o Senhor. Mas louvar pelo quê?
Por isso, sim, por isso também, mas ele fala, olha, logo depois, conforme a sua grande misericórdia. O que Deus é? Deus é misericordioso. Entendendo quem nós somos, Ele ainda assim enviou o Filho dele, não nos deu aquilo que nós merecíamos. Morreu em nosso lugar. Jesus Cristo morreu para nos dar esperança. E é por isso que Deus é grande em misericórdia. Porque você recebe dele benefício que você não merecia. Uau! E essa é a razão porque Deus providenciou a salvação para aqueles que pertencem a Ele. Essa grande misericórdia, porque Ele é misericordioso. Os pecadores precisam da misericórdia de Deus, porque sem essa misericórdia nós estamos em condição lamentável, desesperada e miserável diante de Deus. Essa é a nossa condição. A condição humana diante de Deus é assim, nua e crua. Por isso que a gente necessita pedir e olhar as misericórdias do Senhor e bendizer ao Senhor. Como uma expressão de alegria no nosso coração, nós bendizemos ao Senhor. Bendito seja o Deus Pai. Razão do benefício de Deus. Queridos, isso não começa em você. Não vem de você. Não vem pelo que você faz para Deus. Não é porque você é uma pessoa boa que você merece a misericórdia de Deus. Não é porque você nunca mentiu, nunca roubou. Não é porque você faz tudo isso, ou deixou de fazer essas coisas, que você merece a bondade de Deus. Não, é porque Deus, Ele é misericordioso. Isso é dele. E quando nós reconhecemos quem Ele é, nós olhamos para quem nós somos, devemos só dizer: Senhor, bendito seja o Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor fez isso por mim. Amém. Eu não merecia, mas o Senhor morreu por mim. E o que mais Ele fez? Não só isso, não só que Deus Ele é grande em misericórdia, mas olha só o que Ele fez. Ele nos regenerou. Deus deu novo nascimento, como parte da sua provisão para a salvação. Quando se volta para Deus, se deposita a confiança, sua fé nele, o pecador nasce dentro da família de Deus, recebe uma nova natureza. Nós somos regenerados. Essa é a nossa esperança, queridos. É por isso que você é um forasteiro, você é regenerado. Você é salvo em Cristo Jesus. Pulsa no seu coração a esperança de ir morar com Ele nos céus. Eu espero que sim, e essa noite eu espero que você saia daqui entendendo isso, e que isso pulse no seu coração, que você é regenerado, você tem uma nova natureza, dos céus, do próprio Deus, em você, não pelo que você faz, mas por quem Cristo é. São os méritos de Cristo em você, essa roupa que Ele colocou em você. E quando você é criança, você fala assim: desculpa aí ter nascido, né, para o seu irmão, né, na verdade que está brigando com ele, desculpa aí ter nascido, eu não queria nascer aqui nessa casa mesmo. Quem tem irmão sabe, já ouviu essa frase. Isso é ridículo a gente pensar isso. Não é assim na família de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. Preste atenção, por favor, olha só. Você tem nova paternidade, novos exemplos do que é um pai amoroso, bondoso e justo. Você tem uma nova família, você ganhou irmãos. Pare de ser egoísta e divida as coisas que você tem com os seus irmãos. Tá ok? Você ganhou uma família em Cristo Jesus. Você tem uma nova natureza, Deus habita em você, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E por fim, eu quero parar aqui nesse ponto, você tem uma viva esperança. Queridos, por favor, preste atenção nisso aqui. Viva esperança.
é a viva esperança de uma vida eterna. E essa esperança, ela significa um otimismo confiante, que procede de Deus, é um dom de Deus, é definida pelas Escrituras, é realizada e aceita, é assegurada pelo sangue de Cristo Jesus, e é confirmada no cristão pelo Espírito Santo de Deus. Ela defende os cristãos dos ataques de Satanás, porque você tem esperança, você não cai em tentação, e ela será consumada até a volta de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Regenerados para uma esperança viva. É uma sequência inseparável, não tem como separar esses dois, queridos. Agora imagina para esses irmãos que receberam essa carta. Eles abriram e leram. Olha, bendito seja o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, enquanto esses homens esperavam a morte, enquanto esses homens olhavam para os carrascos, afiando a faca para passar no pescoço deles, enquanto eles esperavam para serem queimados vivos, o apóstolo Pedro levanta e fala: vocês têm uma viva esperança, que não está baseada nessa terra, não está baseada em coisas que vocês fazem aqui, está além do seu corpo, além dos seus desejos, além dos seus prazeres. É uma viva esperança segurada, firme, cravada em Cristo Jesus, que morreu por você. Essa é a esperança da glória que nós temos, e essa esperança tem que queimar dentro do nosso coração, meus queridos. É por isso que nós estamos aqui. Por que você veio aqui essa noite? Para dar um checklist e falar assim: pastor, eu vim. Por que você vem domingo de manhã para falar assim: olha, eu estou aqui, pastor, pode contar comigo? Ou você está aqui porque, Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero que minha esperança seja viva dentro de mim, eu quero, Senhor, que o meu coração seja inflamado pelo Senhor. Deus, eu quero conhecer o Senhor cada vez mais. Eu sou um pecador miserável, eu sou desgraçado. Sem o Senhor eu estou longe, eu estou morto, mas com o Senhor eu tenho viva esperança. A minha vida não se resume a esse plano aqui, queridos. Nossa vida não pode estar baseada a coisas. Entenda, condições financeiras, isso é passageiro, isso vai ficar, o bicho vai comer. Agora, a esperança que você tem é a esperança viva em Cristo Jesus. Uma esperança viva. O caminhante no deserto, ele perde a esperança. Um caminhante no deserto que perde a esperança não será capaz de perseverar nos trajetos de sede. Por essa razão, Pedro não fortalece os aflitos, esses irmãos aflitos, por meio de um apelo à sua perseverança humana. Não é a perseverança humana, mas lembra-os da inconcebível riqueza em que se encontram e que ainda espera por eles. O renascimento é o começo de uma vida que jamais terá fim junto de Deus. Ele é o começo de uma vida com perspectivas inesperadas, queridos. Vem de Deus. Esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Apóstolo Paulo, e eu quero trazer aqui para dar base ao que eu vou falar aqui agora, ele fala o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentro daqueles que dormem. Nossa esperança não está baseada em algo incerto no futuro, queridos. A nossa esperança, de novo, a nossa esperança não está baseada em algo incerto no futuro.
A gente é brasileiro, né? A gente não desiste nunca e tal, mas a nossa esperança não está baseada em algo que vai acontecer, algo incerto. Ela está baseada numa ação completa no passado, que ainda tem efeito no presente e que será manifestada integralmente no futuro. Essa é a nossa esperança. Pelo que Cristo fez na cruz. A nossa esperança de que Ele ressuscitou, ela ainda tem efeito para mim e para você essa noite. E será consumada com a volta dEle no último tempo, no último dia. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Cristo Jesus. Essa é a nossa união com Cristo, a nossa relação com Cristo. Servo e Senhor, criatura e Criador. Em Cristo temos nova vida. Em Cristo nós nascemos de novo. Em Cristo nós temos esperança. De tudo que você puder lembrar aqui, meu irmão e minha irmã, lembre-se disso. No meio da adversidade, nós temos esperança viva em Cristo. Em Cristo Jesus. É difícil ver. É difícil situações a gente vê a saída, de algum modo, não sei o que acontece comigo, é difícil encontrar uma saída nesse labirinto, mas precisa estar certo no seu coração que Cristo é a viva esperança. É simples, querido, eu quero falar isso para você. Cristo é a esperança viva que nós temos. Para quê? E aí, não só isso, olha que interessante, não só salvos pela misericórdia de Deus, não só nós somos regenerados, temos uma nova vida, e Deus nos deu essa nova vida. Não só isso, Ele promete o quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ele mostra a esses cristãos como ver além das tribulações, a contemplar a herança eterna que eles tinham, vida, justiça, alegria, paz, perfeição, presença de Deus e a companhia gloriosa de Cristo Jesus. Esperança e herança são correlacionados aqui nesse texto. E o Espírito é a garantia dessa herança. E quando ele fala de herança aqui, ele usa 3 adjetivos. Perecer, ou melhor, não pode perecer, ou incorruptível, que tem um sentido básico de algo que perece ou que apodrece. A herança que você tem em Cristo Jesus, a esperança que nós temos, ela não apodrece, ela não morre, ela não caduca. Sem mácula, algo absolutamente limpo, sem qualquer tipo de sujeira ou contaminação que possa levar a uma degeneração, ou perder o seu valor. Eu achei belíssimo essa expressão aqui. Olha só, imarcessível, é um termo pouco usado no português, talvez a tradução que comunica mais é inalterável. É uma palavra mais aplicada às coisas da natureza, e representando, né, na poesia, por exemplo, uma flor que nunca murcha nem perde a sua beleza. Essa é a nossa herança. É esse mistério da graça de Deus para os seus filhos, o vínculo legal que nós temos com Deus, a certeza da adoção, que agora nós fazemos parte do povo de Deus. Parte, queridos, de uma mensagem que você carrega, uma mensagem que você tem, que é a mensagem da salvação, a mensagem da cruz. Viva a altura do seu chamado, viva de forma digna do seu chamado. Essa é a mensagem que nós carregamos, e nós temos herança. E quem guarda essa herança? Onde que ela está guardada? Versículo 5, herança guardada nos céus para vocês. A circunstância de ser guardado nos céus torna a herança ainda mais segura. Receberemos na glória
nos céus. É impossível que alguém pode tirar de lá. Por isso essa herança vale mais, queridos, vale todo o nosso empenho aqui nessa terra. Pela herança que você tem em Cristo Jesus, por aquilo que você recebeu dele, vale todo o nosso empenho aqui nessa terra. Lute, viva, de forma a expressar que você de fato pertence a esse Deus. Não desista da caminhada. Pastor Ezequias, levado pelo Senhor, logo no início ele falou isso para vocês. Ele leu um texto e falou: não desista da caminhada. Deus faz coisas que a gente não entende. Eu falo para você essa noite, querido, minha querida, não desista da caminhada cristã. Há uma promessa para você, algo futuro, algo pleno diante de Deus que Ele tem guardado para vocês. Mediante a fé, vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. É engraçado porque ele fala aqui, né, protegidos pelo poder de Deus. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso, protegidos pelo poder de Deus. Mas cara, você não falou que esses irmãos estavam sendo perseguidos e perdendo a vida? Espera aí, Deus ele não estava protegendo essas pessoas? Cadê Deus nesse momento? Cadê Deus ali, naquela hora? Queridos, o poder supremo, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a soberania de Deus, não guarda apenas a herança, mas ela também guarda o cristão em segurança. O que o texto está falando para mim e para você aqui essa noite, a palavra de Deus está falando para o nosso coração aqui essa noite, é que Deus guarda com o poder dele. Uau! Deus guarda com o poder dele. É Deus quem assegura. Ninguém pode roubar o tesouro do cristão. E ninguém pode impedi-lo de receber esse tesouro das mãos de Deus. Essa perseverança, essa confiança. Está nublado, o dia está nublado, está chovendo muito. O telhado da minha casa está balançando. A porta está balançando e eu vou ser invadido pelas águas aqui. Eu não consigo entender, Senhor, eu não consigo ver, eu não consigo olhar o sol. Mas eu, de alguma forma, eu creio, eu entendo. Eu creio naquilo que foi plantado no meu coração, essa esperança. Essa certeza de que a nuvem vai passar, a chuva vai parar e eu vou ficar tranquilo, eu vou voltar à normalidade. Eu não consigo ver isso hoje, tá? Não consigo olhar e ter segurança hoje, mas eu entendo que isso vai acontecer. E como que isso acontece? Por meio da fé. Esse é o modo como nós experimentamos aquela palavra de Jesus. E ninguém os tirará da minha mão. Essa é a segurança que nós temos. Essa é a segurança, a certeza que nós temos. A promessa de Cristo Jesus. Desculpa ser longo aqui com vocês, queridos, mas eu preciso ler um texto com vocês. Um texto que eu amo. Eu amo esse texto. Já li aqui várias vezes e eu faço questão de ler de novo. Porque nós somos guardados pelo poder de Deus. E esse texto fala do poder de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus. Romanos capítulo 8. 38 a 39. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, o que? Na tribulação, na morte, na angústia, no sofrimento, na tribulação, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte,
Nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a segurança que nós temos. Vai para casa entendendo isso, você é seguro, o poder de Deus te segura, é Ele que mantém você. É difícil a caminhada, Macário, você não conhece meu coração, você não sabe o que passa na minha casa, você não sabe o que passa no meu trabalho, é difícil, eu sei que é difícil, talvez eu não tenha nem ideia, mas eu sei que Deus está ali, segurando você com o poder dEle, a força dEle. Queridos, nós somos fracos, falhos, uma gripe derruba um homem, né? Um amigo meu compartilhou esses dias, né? A dor de um parto é próximo do que uma mulher vai sentir a dor da gripe de um homem. A gente é fraco, queridos. Ele é um sacana, né, cara? A gente é fraco, a gente é falho, é pó. O cara trabalha a vida inteira. Chega no final, não cuida da saúde. Morre. Não cuida da família. A gente é falho, a gente é pó. Mas no meio da adversidade, no meio das circunstâncias terríveis dessa vida que se levantam contra nós, nós entendemos e estamos seguros que Deus, Ele sustenta os seus com o poder dEle. Queridos, entenda, não sou eu falando isso para vocês. Eu não estou prometendo nada para vocês. Eu não estou falando isso de mim, que eu vou dar isso para vocês. Não é isso. É o próprio Deus falando com você. Falando que Ele segura, Ele mantém com o poder dEle, protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último dia. E aqui entra aquele paradoxo da nossa vida, na vida cristã. A ação soberana de Deus é a responsabilidade humana. Deus que mantém e sustenta todas as coisas com o poder dEle, com a força dEle, Ele ainda assim plantou em nosso coração a fé. E Ele quer ver o nosso exercício de fé em confiar nesse Deus, de confiar nesse Deus. Essa é a nossa responsabilidade diante dEle. Claro que Deus já tomou a iniciativa máxima, mas há uma expectativa que os seus filhos exerçam a fé já plantada em cada um de nós. O autor termina da seguinte forma: ele vai comprovar a nossa fé. E nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O autor louva a Deus, ele engrandece a Deus. Ele fala aqui, né? Nisso vocês exultam com grande alegria, com extrema alegria, um tipo de alegria que está baseado não nas circunstâncias, não está baseado em coisas, de novo, mas é uma alegria que provém do próprio Deus. Essa relação eterna que Deus Ele deu aos seus filhos, cada um de nós. E Ele então relaciona essa alegria com a segurança da herança eterna protegida nos cristãos e a segurança da nossa fé aprovada. Ele mostra essa salvação que ela deve gerar em nós essa exultação de alegria. Olha só, em meio à adversidade, às tribulações, interessante, né? Algo que da gente falar aqui, olha, quando eu falo de tribulações, aflições, né? Enfim, adversidades, são questões que vêm para a nossa vida, doenças, por exemplo, que não é causa do nosso pecado, tá ok? Entenda bem isso.
não é causa do nosso pecado. Quando vem consequência do nosso pecado, precisamos lidar com essas consequências. Sim, Deus mantém, sustenta. Mas quando eu olho para essas situações aqui, é quando a gente vive de fato esse evangelho e paga o preço por esse evangelho, de ser perseguido mesmo. Queridos, eu não consigo entender. É difícil também, eu olho aqui e falo, Senhor, eu tento me colocar na pele daqueles irmãos que estavam sofrendo, perdendo a vida. E fica tão distante da gente, não é verdade? Mas sim, tem situações que Deus ele coloca a gente no meio para provar a nossa fé. E é isso que ele vai terminar aqui falando. Olha, nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devo ser entristecido por todo tipo de provação. Em outra versão, por exemplo, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por pouco contristados com várias tentações. Em outra versão, a NVT diz: portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar provações. O desejo de Pedro é que esses irmãos eles experimentem, no meio da adversidade, no meio do sofrimento, suportem, ainda que essas tribulações venham e aconteçam, são passageiras e são momentâneas. Podem gerar muita tristeza no nosso coração, mas são passageiras e momentâneas. Entendendo isso, queridos, quando a gente entende isso, isso preserva a nossa mente e mantém a nossa esperança no lugar certo. Amarra o nosso coração no cais, mantém a nossa vida no prumo, mesmo que os ventos sejam fortes o suficiente para arrancar nossas vidas. Essa é a esperança que nós temos. A esperança, queridos, é anormal. Essa é a esperança que nós temos. Essa esperança é fora do comum. E à medida que nós vivemos assim no Evangelho, vivemos esse verdadeiro Evangelho, as pessoas vão olhar para a gente e ver, da onde que vem isso? Cara, não é possível. O que esse cara coloca no café? É cocaína, porque esse cara está sempre feliz. Da onde que vem isso? Vem da perseverança, do entendimento que as provações são momentâneas. Não é fruto do nosso coração, mas sim fruto de um coração que espera e persevera no Senhor, firme no Senhor, com os olhos na eternidade. A provação, ela não pode, por exemplo, breve tempo, ela serve com propósito, se necessário. A provação produz essa aflição, entristecidos. A provação vem de várias maneiras, por diversas provações. A provação não deve diminuir a alegria do cristão. Não é porque você está passando por dificuldade hoje, por sofrimento hoje, que você vai deixar de ser alegre. E a alegria não está condicionada ao seu sorriso no rosto, tá ok? A você dizer para as pessoas, eu estou bem, eu estou legal. Não. É uma alegria gerada por Cristo Jesus. Mesmo com os olhos cheios de lágrima, mesmo com o coração doído, nossa alegria está baseada em Cristo Jesus. O propósito de Deus ao permitir que a aprovação, ao permitir a aprovação, é que ela consiste de uma realidade para provar a nossa fé. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinada pelo fogo, é genuína e resultará em glória, louvor, glória, honra, quando Cristo Jesus for revelado. A prova da nossa fé, queridos, passada pelo fogo, tira as impurezas e mostra de fato o que o nosso coração crê. E ele faz uma comparação com o ouro, quando é refinado, que tira as impurezas, mostra de fato, e isso tem que
comandar a nossa adoração. Se nós entendemos isso, nossa esperança é viva em Cristo Jesus, isso tem que gerar glória no nosso coração para Ele. Quando a gente passa, entendendo que passamos pela provação, nosso coração gera glórias a Ele. Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E é impressionante o apóstolo Pedro descrevendo isso, né? Vocês não viram Jesus Cristo, mas vocês o amam. Persevere. Nisso vocês estão comprovando que vocês pertencem a Deus. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Queridos, eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei como é que está o problema que você está enfrentando hoje, mas eu espero que amanhã você acorde, certo de que você tem uma nova vida, foi regenerado pelo Senhor. Você tem uma esperança viva em Cristo Jesus. E as provações que você está passando hoje é para comprovar a sua fé, confirmar a sua fé, para de fato mostrar onde que a sua fé está baseada. É em coisas, é em pessoas? Não. É em Cristo Jesus, na pessoa dele, na obra perfeita dele. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque somos falhos e pecadores e fracos. Mas Deus, obrigado por grande salvação que recebemos do Senhor. Cristo Jesus morrendo por homens pecadores. Que maravilha, Deus. E Deus, eu peço pelos meus irmãos aqui, ó Pai, que possamos viver o verdadeiro Evangelho, essa esperança viva em nosso coração, Deus. Eu acho que o centro, aquilo que o apóstolo Pedro queria passar para esses irmãos, olha, é isso. Sabe, Deus, por favor, aquece o nosso coração essa esperança. Talvez tenha irmãos aqui desistindo já, cansados, não querem se envolver com nada. De fato, não querem se envolver na obra. Negligenciam o chamado do Senhor. Tem irmãos aqui, Deus, eu sei que estão escondendo talentos. Sabe, Deus, que essas provas possam gerar glórias para o Senhor. Frutos ao Senhor, Deus. Por favor. Cuide dos meus irmãos, ó Pai, chegando agora em casa. Que o Senhor os proteja, Deus. Do homem mau. Possamos chegar em casa bem, Deus. Cuide dos seus filhos, ó Pai, por favor. E Deus, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima sexta-feira para todos.